Bom, pessoal, ontem a gente viu que a pesquisa Datafolha mostrou o ex-presidente Lula liderando a corrida pelo Palácio do Planalto com 49% dos votos, mas o atual presidente Bolsonaro cresceu de 44% para 45%, ou seja, a diferença entre eles diminuiu e tem sido uma constante nas pesquisas deste segundo turno. Apesar de Lula não cair, Bolsonaro vai subindo. A conta-gotas, mas vai. E para ajudar a gente a entender esse cenário, eu converso agora por videochamada com a cientista política e jornalista, a Deise Ciocari. Boa tarde, professora. Muito obrigada por nos atender. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, Larissa. Boa tarde. Muito obrigada. Professora, como que a senhora interpreta esse crescimento, mesmo que lento, dos números do atual presidente Jair Bolsonaro? Lembrando que as pesquisas, as diferentes pesquisas mostram uma queda na diferença entre os dois nos últimos dias, né? Larissa, a gente estava avaliando as pesquisas ontem e olha só que dado interessante, né? De maio para cá, o ex-presidente Lula ele tinha 48% de intenção de voto e na última pesquisa divulgada ele estava com 49%. O presidente Jair Bolsonaro ele tinha 27 em maio e agora ele está com 45. Teve só um período durante a campanha eleitoral, no primeiro turno, que o presidente Jair Bolsonaro parou de crescer. Então, desde maio, o crescimento dele é lento e constante, mas saltou de 27 para 45. Isso é um número bem impressionante, né? A rejeição ela continua a mesma nos dois candidatos, mas o crescimento do presidente Jair Bolsonaro continua. Aí eu vi tu falando, quando tu foi anunciar aqui as pesquisas, né, que o presidente Lula disse que não tem como o presidente Jair Bolsonaro virar na última semana, mas é possível sim. Historicamente, nunca aconteceu, mas a possibilidade existe, visto esse crescimento, e agora a gente está praticamente com um empate técnico, né? Então é possível sim. Era isso mesmo que eu ia te perguntar, viu, professora? Leu meus pensamentos aqui, porque hoje o ex-presidente Lula deu essa declaração afirmando que não acredita numa virada do presidente Bolsonaro, né? Nós vamos assistir esse trechinho e aí a gente comenta mais a respeito desse assunto. Vamos lá. Eu acho impossível ele tirar a diferença numa semana, mesmo fazendo as loucuras que ele faz, as mentiras que ele conta e criando os casos que ele criou. Nós vamos continuar com a nossa campanha do jeito que a gente estabeleceu, que é fazer o segundo turno. E aí, professora, é impossível mesmo ou não? Não, impossível não é, ainda mais quando a gente trata de Brasil e quando a gente trata de dois personagens políticos tão fortes. Historicamente, Larissa, quem vai para o segundo turno vencendo, ganha as eleições, né? É muito difícil ter uma virada no segundo turno. Mas impossível não é porque há praticamente um empate técnico. Teve um fator novo muito forte, que foi o apoio do Zema em Minas Gerais, né? Isso pode mudar um pouco do jogo eleitoral, mas tem que ter corpo também para virar nas outras regiões do país, né? E aí o Nordeste está consolidado, né? O Sul está praticamente consolidado, então, de novo, é muito difícil, mas não é impossível. Se conseguir virar em Minas Gerais, a possibilidade existe. Perfeito, professora. Agora, outra declaração de Lula é do uso de mentiras e também da máquina pública para atrair votos, né? Tanto que o Datafolha de ontem mostrou que Bolsonaro tem avançado no público que recebe Auxílio Brasil, mesmo ainda ficando atrás de Lula. Então, ter a chave do cofre, né, ter o poder da máquina pública, pode ser o diferencial nessa busca por votos? Qual que é a tua análise sobre isso? Pode ajudar. O que acontece em relação ao presidente Jair Bolsonaro e o auxílio? Desde que ele assumiu a presidência da República, o Nordeste, que é onde estão os maiores beneficiários do Auxílio Brasil, nunca foi uma pauta do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele nunca olhou efetivamente para o Nordeste. Eu vou dar apenas um exemplo, né? Por exemplo, quando a Bahia estava sofrendo com as enchentes no fim do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro estava em Santa Catarina. Então, quando ele solta esse Auxílio Brasil num ano eleitoral, é muito difícil a população entender isso como um acolhimento. No marketing político, a gente tem uma máxima de que quando o político ele tenta seduzir excessivamente o eleitor tende a reagir, a barrar essa sedução excessiva. É mais ou menos isso que acontece com o Auxílio Brasil. Então, o presidente Jair Bolsonaro nunca olhou efetivamente para o Nordeste. Quando chega agora no período eleitoral, ele aumenta o valor desse auxílio.
Pode até ter alguma mudança no número de votos, na intenção de votos, mas não substancial a ponto de fazer, por exemplo, com que ele saia vitorioso desse pleito eleitoral. Por isso que a gente fala, pode ajudar? Pode, mas não é o fator determinante na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Certo, professora. Agora, para finalizar, né? Onde, na tua opinião, as campanhas deveriam focar nesses 10 dias restantes para a eleição? Lembrando que agora há pouco, inclusive, o ex-presidente Lula disse que não vai mudar absolutamente nada na estratégia de campanha. Larissa, Minas Gerais. Por que eu digo isso? Porque o Nordeste está consolidado com o ex-presidente Lula, é muito difícil mudar e a consolidação, a diferença de votos ela é muito grande. No sul do país, não adianta o ex-presidente Lula tentar entrar, porque lá é um reduto bolsonarista, é um reduto agro, a mesma coisa vale para o centro-oeste. Então, o ponto é sudeste. A diferença aqui entre os dois ela não é muito grande, então isso quer dizer que o eleitor do Sudeste está prestando atenção na campanha, pode acontecer um movimento de reação tanto para Lula quanto para Bolsonaro, e Minas Gerais é muito emblemática, porque foi o único estado que o presidente Jair Bolsonaro não venceu, o presidente Lula venceu, mas agora ele tem o apoio do Zema, então o xadrez ele deve se resolver aqui no Sudeste, para as duas campanhas. Perfeito. Deise Ciocari, ela que é cientista política, muito obrigada. Até uma próxima. Até a próxima.